Episódio oferecido pelo professor Ruba, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções de certidões brasileiras. Contato pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aprofundada. É uma alegria imensa receber quem nos ouve para mais essa nossa imersão cultural e histórica. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. E hoje nós temos em mãos uma verdadeira montanha de artigos históricos, ensaios literários e uns compêndios linguísticos bem densos. Bastante denso, sim. E eles detalham um dos processos de engenharia cultural mais fascinantes e ambiciosos de toda a Europa. Com certeza. Para quem já acompanha a trajetória do leste europeu, os contornos daquele movimento conhecido como Nyelvuitas, A renovação da língua húngara. exato, a renovação da língua húngara, já são até que familiares. Mas, ao mergulharmos nos documentos primários hoje, Nas cartas, nos panfletos. isso, nessas cartas trucadas entre os intelectuais e naqueles panfletos satíricos, a gente percebe o quão incrivelmente caótico, apaixonado e, olha, desesperado esse projeto realmente foi. Foi uma questão de sobrevivência, né? Totalmente. Então, a nossa missão nessa imersão histórica de hoje é entender como uma nação inteira se uniu para inventar, resgatar e modificar milhares de palavras para literalmente salvar o próprio idioma da extinção. Isso ali entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Ok, vamos analisar isso. Antes da gente chegar na parte dos poetas inventando palavras em seus escritórios, a gente precisa entender a gravidade da situação, sabe? Uhum. O idioma húngaro não estava apenas estagnado, ele estava sob uma ameaça existencial muito real. Sem dúvida, o cenário era de uma asfixia cultural quase que completa. Se a gente se transportar para a Hungria do final do século XVIII, a gente encontra um território onde o idioma nativo estava sendo sistematicamente esmagado por línguas de muito mais prestígio. Mais poder institucional, né? Exato. O latim reinava absoluto nas esferas oficiais. Era a língua da lei, da administração pública, do clero, Da ciência da também. ciência. Se alguém quisesse debater filosofia, publicar uma descoberta médica ou, defender um caso num tribunal, essa pessoa usaria o latim. Nenhuma grande formulação intelectual acontecia em húngaro. Nenhuma. E a situação, que já era bem ruim para a língua nativa, tornou-se crítica em 1784. Ah, o decreto de José II. Isso. Foi nesse ano que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o José II, que governava ali os territórios húngaros, emitiu um decreto centralizador implacável. Uhum. O alemão se tornaria a língua oficial e obrigatória em toda a administração do império. O que, assim, do ponto de vista do Império Habsburgo, era uma tentativa de unificar a burocracia. Sim, fazia incentivo administrativo para eles. Mas para a elite e para o povo húngaro soou como uma sentença de morte cultural. O idioma dele estava sendo banido dos corredores do poder e empurrado basicamente para os campos. Exatamente. O húngaro ficou restrito à vida rural, às conversas ali informais, aos camponeses. Virou uma língua fragmentada. Muito fragmentada, em inúmeros dialetos regionais, sem uma ortografia padronizada e totalmente carente de vocabulário para expressar conceitos modernos. E é bem nesse clima de fragilidade que surge aquele golpe psicológico que a gente leu nas fontes. A profecia de Herder, devastadora. Sim, o influente filósofo alemão, o Herder, fez uma profecia que aterrorizou a intelectualidade húngara da época. Ele olhou para a matriz fino-úgrica do húngaro e observou que a Hungria era uma ilha linguística. Cercada por um oceano de eslavos, germânicos, romenos. E a conclusão dele foi sombria, né? Ele disse que a majoridade, ou seja, a identidade e a língua húngaras, seria inevitavelmente absorvida e desapareceria em questão de séculos. Essa profecia é citada o tempo todo nas nossas fontes como o grande catalisador do movimento. Não era mais só um debate acadêmico sobre gramática. Era o pânico real de que a nação fosse apagada da história. Uhum.
O medo de desaparecer. E é fascinante notar como esse medo se transforma em ação política rápida. Na década de 1770, o escritor George Besseney lança a base disso. Ele tem uma frase que me chamou muita atenção. Aquela sobre a sabedoria das nações? Essa mesma. Ele escreveu: toda nação se tornou sábia em sua própria língua, mas nunca em uma estrangeira. Isso é muito forte. Isso muda completamente o jogo. Ele está dizendo que o iluminismo, a ciência, o progresso, eles nunca chegariam ao povo se chegassem vestidos de latim ou alemão. Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente percebe que a independência linguística foi compreendida como pré-requisito absoluto para qualquer forma de independência política e nacional. Exato. Bessenyer e os intelectuais entenderam que uma nação que não consegue redigir suas próprias leis, nem ensinar sua própria ciência no seu próprio idioma, ela vai permanecer eternamente subjugada. O movimento de renovação virou a luta contra o feudalismo, né? E contra a germanização. A língua virou o grande campo de batalha do século XIX. Criar uma palavra nova para, arquitetura ou filosofia era, na prática, um ato de rebeldia contra o Império Habsburgo. E toda rebelião precisa de um quartel-general. E de um comandante, claro. Ferenc Casinti. O próprio. O que torna essa figura do Casinti tão impressionante para quem estuda esse período é que ele é simplesmente incontornável. Ele operava ali da propriedade dele, num vilarejo chamado Céfalon. Que virou o centro nervoso da literatura húngara, né? Virou. E o que mais me impressiona nas fontes é a resiliência desse cara. A gente está falando de um homem que passou anos trancado nas masmorras dos Habsburgos. Por causa da conspiração dos jacobinos húngaros. Isso, liderados pelo Martinovich. Ele sobrevive à prisão política, volta para casa e simplesmente decide que vai coordenar a modernização do idioma. E como ele faz isso? Enviando milhares de cartas, escritas à mão, para todos os cantos do país. Ele era um curador implacável do bom gosto literário. A dedicação do Casinci é uma coisa formidável. Ele compreendeu que a língua precisava de um farol, alguém que centralizasse essas inovações, sabe? Para evitar que o húngaro se fragmentasse ainda mais. No entanto, o radicalismo das ideias dele e dos seguidores dele rachou a sociedade intelectual ao meio. Tinha que ter uma treta, né? Sempre tem. De um lado, tínhamos o grupo do Casinci, os neólogos, os inovadores, e do outro lado, ergueram-se os ortólogos. Os defensores ferrenhos da tradição. Exatamente. E é importante a gente entender as motivações dos ortólogos também, porque muitas vezes eles são vistos só como os vilões retrógrados da história. E não é bem assim. Mas peraí, lendo sobre as propostas radicais dos neólogos, de tipo simplesmente quebrar regras gramaticais em nome da estética, os ortólogos não tinham um pingo de razão em ficar aterrorizados. Eles tinham os motivos deles. Porque se você começa a inventar palavras sem critério nenhum, a língua não corre o risco de perder a alma original. O que eles queriam proteger exatamente. Essa é a grande questão. Os ortólogos viam o idioma como um organismo vivo, antigo, com regras naturais muito claras. Eles achavam que a língua tinha que evoluir organicamente. E não passar por cirurgias em laboratórios literários. Exato. Em 1795, eles publicaram a famosa gramática de Debrecen, que era uma tentativa desesperada de estabelecer regras e frear essas invenções. Eles temiam que a estrutura lógica do húngaro fosse corrompida. Para eles, o Casinci estava brincando de Deus com o vocabulário. E a resposta do Casinci era basicamente, sim, eu estou porque nós precisamos de palavras bonitas. A filosofia dos neólogos colocava a estética acima de qualquer regra. A estética era a prioridade. Se não tinha uma palavra agradável para um conceito moderno, o poeta tinha o dever de inventar uma. E essa diferença de visões gerou uma guerra literária que descambou para sátira pura. É incrível ler sobre isso. Parecia uma guerra de memes em pleno século XIX. E o formato de panfletos da época servia direitinho para esse tipo de guerrilha ideológica, né? Servia muito. Os ortólogos eram o primeiro golpe. Em 1813, publicaram um panfleto super satírico chamado Mondolato. Um ataque direto ao Casinci. Eu ri alto lendo a descrição da capa desse panfleto. Como é que eles retrataram ele mesmo? A ironia já começava na capa. Fizeram uma caricatura cruel do Casinci, desenharam ele usando umas roupas bizarras, cavalgando um burro. Um burro
Enquanto tentava subir laboriosamente o sagrado Monte Parnaso, que na mitologia é o lar das musas da arte e da poesia. A mensagem era clara, né? Ele era um tolo arrogante. Exato. E o texto dentro era pior ainda. Eles pegaram todas as palavras inventadas pelos neólogos e escreveram um texto tão exagerado, convoluto e sem sentido que beirava o ridículo. Só para provar que aquele caminho era destrutivo. Mas os neólogos não deixaram barato. Eles sentiram o golpe, claro, mas em 1815, dois grandes aliados do Kazinti, o Kelsey e o Semere, Lançaram um contra-ataque. lançaram o Felelete à Mondolatra, a resposta ao Mondolatra. E eles dobraram a aposta, atacaram a visão provinciana dos ortólogos, acusando a galera da tradição de condenar a Hungria ao atraso intelectual. Foi o ápice da tensão, uma troca de farpas épica. Mas o Kazinchi, apesar do fervor todo, ele era um estrategista astuto. Ele percebeu que a divisão estava prejudicando a modernização da nação, né? Sim, ele viu que a briga fratricida não ia levar a lugar nenhum. Então, em 1819, ele decide encerrar a disputa com um golpe de mestre diplomático. Ele publica um ensaio histórico. Aquele chamado Ortólogo e Neólogo entre nós e outras nações. Esse mesmo. E nesse ensaio ele propõe um tratado de paz brilhante. Ele diz que a excelência literária exige equilíbrio. Um grande escritor deve ser tanto um neólogo apaixonado quanto um ortólogo apaixonado. Nossa, uma concessão muito elegante. Acalmou os ânimos de todo mundo. Com certeza. E com a trégua, os estudiosos puderam finalmente focar nos métodos de expansão do vocabulário, que era o que importava. E é legal a gente entender as ferramentas que eles usavam nesse laboratório de palavras. Porque eles precisavam de termos para burocracia, para ciências, para a vida moderna. Para substituir o latim e o alemão. E havia categorias metódicas. O primeiro método foi a composição. Juntar duas palavras nativas já existentes para encapsular um conceito novo. Tem um exemplo clássico nas fontes, né? A palavra para óculos. Isso, eles pegaram sem, que é olho, e uniram a uveg, que significa vidro. O resultado foi semiuveg, literalmente vidro de olho. Vidro de olho é genial, é muito intuitivo. Outro exemplo é a palavra para revista, periódico, que virou folioirate. A junção de folio, algo que flui, corrente, com irat, documento. É uma lógica muito transparente. E também tinha derivação, certo? Usando sufixos nativos para criar áreas inteiras, tipo irodalon para literatura. E epitesit, para arquitetura. E teve um imenso esforço de resgate. Vasculharam textos antigos atrás de palavras esquecidas. Termos como ev para ano, sobor para estátua. Resgataram nomes históricos também, tipo Árpade e Zoltán, que viraram símbolo de orgulho nacional. E olharam para os dialetos rurais. Elevando gírias ao idioma oficial. Bechar para fora da lei, Burgônia para batata. Mas o que nos leva ao método que, sinceramente, eu achei o mais fascinante de todos. A contração. Ah, os portmanteaus. Sim, quando eles pegavam duas palavras independentes e espremiam até formar uma palavra nova e curtinha. Gerou os termos mais interessantes do húngaro moderno. Exigia muita abstração. Por exemplo, a palavra para descrever uma pessoa imprudente. Eles pegaram cônio, leve, e elmeio, de mente. Esmagando as duas nasceu könilmű, imprudência vindo de uma mente leve. É muito poético. E tem a palavra para o ar que respiramos. Sim, fundiram levegö, ar, com eg, céu, formando a palavra curtíssima leg. Mas a minha favorita absoluta coroa de ouro da engenharia de palavras vem do mundo animal. Imagino qual seja. Para criar um termo para o bico de um pássaro, eles juntaram tsör, que é tubo, com or, nariz. O resultado foi tsör, nariz-tubo. É muito visual. É um testemunho da flexibilidade da língua. Muitos termos soaram estranhos na época, mas foram absorvidos e hoje são supernaturais. Ninguém pensa na origem de laboratório. Mas, né? Sempre tem outro lado. Como em qualquer período de experimentação febril, a obsessão pela pureza muitas vezes passou dos limites. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Os desastres do laboratório. Os grandes fracassos. Porque, convenhamos, nem tudo foi sucesso. Eles criaram umas palavras tão contorcidas que a população só olhou, riu e se recusou a usar. A rejeição popular é o mecanismo de defesa de um idioma.
Invenções muito descritivas não sobreviviam. O mundo animal exótico foi um show de fracassos. Sim, para não usar a raiz estrangeira para girafa, a proposta foi teve pardock, que significa camelo-pantera. Um animal com estrutura de camelo e manchas de pantera. E para o rinoceronte? Sugeriram sasvorhu, nariz de chifre. Faz sentido lógico. Faz. O povo abraçou? De jeito nenhum. As tentativas de moralizar a linguagem também geraram eufemismos absurdos. Tinha a palavra elevada para prostituta. A infame Pinsa Kiraine, a rainha do porão. É um exagero poético tão fora da realidade que chega a ser cômico. Mas eu fico pensando, quando eles inventavam algo assim, super artificial para a ciência, isso não dava munição para o Império Habsburgo deslegitimar o movimento? Dava, e muito. A área científica sofreu bastante com o purismo. Dificultava a comunicação internacional. Nas pontuações também. Queriam evitar os termos latinos e propuseram a palavra popont para ponto e vírgula ou 2 pontos. Popont. Só como personagem de desenho animado. E na química, para evitar a palavra internacional, criaram Testmogertechnik. O monstro linguístico. Eu desafio qualquer estudante a falar isso rápido. A sociedade agiu como um filtro implacável e essas palavras foram varridas para debaixo do tapete. Mas esses fracassos provam um ponto vital. A linguagem não pode ser instaurada só por decreto. Ela exige o consentimento orgânico dos falantes. A sociedade fez a triagem natural. Adotando o que funcionava e descartando o absurdo. Exato. E é por isso que o legado foi tão sólido. Apesar dos excessos, o triunfo foi absoluto. Os registros mostram que mais de 10.000 palavras novas criadas nesse período foram permanentemente incorporadas. 10.000 palavras. E elas não são rodapé de dicionário, não. Elas formam um núcleo vital do idioma que é falado nas ruas de Budapeste hoje. É o equivalente a reconstruir o sistema operacional de uma cultura inteira, peça por peça, e fazer o negócio rodar com sucesso. E todo esse trabalho braçal finalmente rendeu o prêmio político máximo. O reconhecimento estatal. O objetivo final desde a profecia do Herder. E o ápice foi em 1844. A Dieta Húngara aprovou a lei substituindo o latim e o alemão. O húngaro elevado à língua exclusiva do Estado, do parlamento, da educação. A vitória institucional selou a sobrevivência da nação. E o processo ainda resolveu a divisão de classes. A padronização da ortografia permitiu que gigantes da literatura como Sándor Petőfi e János Arany adotassem essa linguagem enriquecida. Trazendo a voz do povo comum, né? Exatamente. Preenchendo o abismo entre a linguagem da elite e a do camponês. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando olhamos para as cartas do Kaczynski, para os panfletos, não estamos vendo só um debate sobre gramática. A renovação da língua húngara foi a fundação de um país moderno. Sem dúvida. Quando eles discutiam se um pássaro tem um nariz tubo, eles estavam misturando o cimento cultural da nação. Pegaram uma população fraturada e criaram uma comunidade capaz de ler as mesmas revistas, debater as mesmas leis e lutar usando as mesmas palavras. O idioma virou a principal arma de sobrevivência. Perfeito. Isso levanta uma questão importante e muito atual para a gente refletir. Nós olhamos com reverência para a Hungria do século XIX, onde intelectuais debatiam o peso de cada nova palavra. Mas a evolução da linguagem nunca para. O nosso vocabulário hoje muda muito rápido. Numa velocidade alucinante. Se antes os neólogos eram poetas à luz de velas, quem está moldando a arquitetura do nosso cérebro agora? Nossa, os algoritmos, as plataformas... As mídias sociais impõem novos termos que absorvemos sem nenhum filtro crítico. Como a linguagem que está sendo criada para nós, pelas interfaces digitais, vai ditar como as próximas gerações entendem a realidade. Quem são os invisíveis engenheiros culturais do nosso tempo? Uma reflexão espetacular e, olha, perfeitamente provocativa para encerrarmos a nossa discussão de hoje. E com esse pensamento ecoando, nós vamos nos despedindo. Muito, muito obrigada pela companhia de todos que nos ouvem em mais esta imersão. Muito obrigado, pessoal. Foi excelente. Explorar as minúcias da história e da cultura húngara é sempre uma viagem riquíssima.
Esperamos que o mergulho de hoje tenha trazido perspectivas novas sobre o poder oculto das palavras que a gente usa todo dia. Fica aqui o nosso convite vibrante. Não deixem de acompanhar nossa próxima análise aprofundada. A história sempre guarda segredos incríveis e nós já estamos super animados para desvendá-los com vocês na nossa próxima imersão histórica. Até lá! Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!